Olá, pessoal. Então, retomando, vamos para o nosso último bloco. Agora a questão 9. Diz lá na questão 9: aponte a alternativa que faz referência às chamadas normas não autoaplicáveis ou de eficácia limitada. Bom, primeiramente, nós devemos estudar a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. Significa dizer que o que se quer saber agora é se a norma constitucional, ela por si só, independentemente da edição de qualquer outro ato, ela já está apta a produzir efeitos jurídicos, já está apta a incidir juridicamente. Se você, por exemplo, já pode exercer aquele direito direto com base na Constituição, independentemente da edição de lei ou de outro ato regulando o exercício daquele direito. Então a gente quer saber se a norma constitucional já tem eficácia por si só ou se ela vai depender da edição de outros atos que possibilite aquele direito ser exercido, que dê à norma constitucional eficácia, possibilitando que ela seja de fato aplicada. Portanto, a classificação quanto à eficácia, ela pode ser dividida em classificação bipartida, classificação tripartida e quadripartida. Classificação bipartida, defendida no Brasil por Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Na classificação bipartida, as normas constitucionais são divididas em duas espécies: norma autoaplicável e norma não autoaplicável. As normas autoaplicáveis são aquelas normas constitucionais bastantes em si, que estão aptas por si só, não dependem da edição de qualquer outro ato, a incidir juridicamente, a produzir efeitos jurídicos. Portanto, você pode, por exemplo, exercer aquele direito com base diretamente na Constituição, independentemente da edição de qualquer outro ato, independentemente da edição de lei, de medida provisória, de qualquer outro ato. Então, a norma constitucional é autoaplicável, bastante em si. Basta, ela se basta. Basta-se por si própria. Norma também chamada, na nomenclatura inglesa, norma self-executing, auto-executável. Então, auto-aplicável, bastantes em si, auto-executável, self-executing, são as normas constitucionais que se bastam por si mesmas, não dependem de qualquer outro ato para produzirem efeitos jurídicos. Já a segunda espécie, classificação bipartida, são as normas não auto-aplicáveis, não bastantes em si, não auto-executáveis. São normas constitucionais que dependem da edição de outros atos para que elas possam incidir, para que elas possam ser aplicadas. Por exemplo, vou mostrar exemplo das duas agora, tá? Norma auto-aplicável, que não depende da edição de qualquer outro ato. Não depende da edição de qualquer outro ato para que você possa exercer esse direito, para que esse direito possa lhe garantir, para que esse direito possa lhe proteger. Por exemplo, se nós formos no artigo 5º da Constituição, inciso 11 diz lá: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, veja que o direito à inviolabilidade domiciliar, ele depende da edição de lei para ser exercido? Não. Você pode exercer diretamente com base nos termos da Constituição. Então, essa é uma norma auto-aplicável. Já a norma não auto-aplicável, como eu disse para vocês, elas dependem, para serem aplicadas, da edição de outros atos. Enquanto esse outro ato não for editado, ela não pode ser aplicada. Você não pode exercer aquele direito, portanto. É uma norma não auto-aplicável. Por exemplo, se nós somos no artigo 7º da Constituição, inciso vou pegar aqui no artigo 7º, inciso 19, diz lá: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 19, licença paternidade nos termos fixados em lei. Então, veja que para você exercer esse direito à licença paternidade, tem que ter uma lei regulando, senão você não pode exercer esse direito. Então, é uma norma não auto-aplicável. Então, vimos a classificação bipartida. Agora, a classificação tripartida ou tripartite. Bipartida, como vimos, duas espécies, auto-aplicável e não auto-aplicável.
defendida por Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Agora, a classificação tripartida ou tripartite, defendida no Brasil por José Afonso da Silva. José Afonso da Silva, ele subdivide as normas autoaplicáveis em duas espécies: norma de eficácia plena e norma de eficácia contida. A norma de eficácia plena é norma autoaplicável que não depende da edição de qualquer outro ato para ela incidir, para ela produzir efeitos jurídicos. Contudo, é possível que essa norma sofra redução, sofra uma limitação no seu âmbito de incidência, desde que essa modificação de cunho restritivo se dê por emenda constitucional. Então, ela só pode sofrer restrição se for por emenda constitucional. Portanto, uma lei não pode restringir o alcance. Tá? Então, ela é autoaplicável, bastante em si, autoexecutável, e só pode sofrer modificação restritiva por emenda constitucional. Norma de eficácia plena, portanto. Depois eu vou exemplificar. Norma de eficácia contida, segunda espécie, também é uma norma autoaplicável. Não depende da edição de qualquer outro ato para que ela possa incidir. Contudo, essa espécie pode sofrer modificação de cunho restritivo por ato infraconstitucional, por lei. Então, a lei pode reduzir o alcance dessa norma constitucional, desse direito, portanto. Por exemplo, se nós formos ao artigo 5º da Constituição, inciso 13, olha o que diz lá. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, nós temos um direito fundamental, que é o direito ao exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Esse direito só pode sofrer, veja só, limitações quanto ao seu alcance, quanto à sua amplitude, a partir de atos infraconstitucionais. Ou pode sofrer, só pode não, pode sofrer limitações a partir de atos infraconstitucionais. Por exemplo, tá? Vamos imaginar que você queira trabalhar de frentista de posto de gasolina. Você precisa fazer a faculdade? Não, então você pode exercer aquela profissão. Vamos imaginar que você queira ser músico. Precisa fazer faculdade? Não. Você pode exercer aquela profissão. Você quer ser jornalista? Precisa fazer faculdade? Não. Inclusive, profissão da STF já. Você pode exercer a profissão de jornalista. Portanto, então qualquer um pode exercer livremente qualquer profissão, ofício, trabalho, desde que não exista lei estabelecendo requisitos para o exercício específico daquela atividade. Por exemplo, se você quiser advogar, você pode simplesmente advogar não tendo feito uma faculdade de direito? Não pode. Você pode advogar não estando inscrito nos quadros da OAB? Não, não pode. Então, a lei que regula a atividade do advogado, ela faz exigências para que você possa exercer aquela atividade. Então, ela está diminuindo, veja só, a possibilidade do indivíduo exercer aquela profissão. Se não existir lei, qualquer um pode advogar. Se não existir lei regulando aquela profissão, qualquer um pode advogar, portanto. Então, veja que a lei que regula a atividade do advogado, ela vai ampliar a possibilidade de você exercer aquela profissão, ela vai reduzir a possibilidade de exercer aquela profissão. Reduzir. Então, uma norma aqui, artigo 5º, inciso 13, de eficácia contida. Sem a lei, qualquer um pode advogar. Então, a lei diminuiu o alcance do direito a exercer essa profissão específica. Então, a lei está diminuindo o alcance da norma constitucional. Está diminuindo o alcance do direito constitucional, portanto. Então, esse é um exemplo de norma de eficácia contida. Mas nós vimos também, já, e pode servir também como exemplo, uma norma de eficácia plena. Se você voltar à Constituição ao artigo 11, diz lá, artigo 5º, inciso 11, diz lá, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Será que pode uma lei dizer que é possível se ingressar na sua residência por decisão do delegado de polícia, fora dessas hipóteses? Não é caso flagrante, não. Aí o delegado quer, porque ele quer investigar, não é flagrante. Pode determinar a entrada na sua casa? Não, não pode. Então a lei não pode reduzir o seu direito à inviolabilidade domiciliar. Essa norma é norma de eficácia
plena. Pode sim ser editada uma emenda, eventualmente trazer outras hipóteses. Vamos ter até uma discussão em relação a ser cláusula pétrea, não poder reduzir, mas aí uma outra questão um pouco mais aprofundada. Para vocês, por enquanto, basta entender que não pode a lei criar outros requisitos para que se possa ingressar na sua residência, porque ela estaria diminuindo o alcance desse direito. E ela não pode fazê-lo. A lei não pode fazê-lo. Por quê? Porque essa é uma norma de eficácia plena. Então, a norma de eficácia contida pode sofrer redução por lei. A norma de eficácia plena não pode sofrer redução por lei, pode eventualmente sofrer redução por emenda constitucional. Mas as duas, tanto de eficácia plena como de eficácia contida, são normas auto-aplicáveis. Terceira espécie. Então, vimos plena, contida, agora terceira espécie. Norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada é norma não auto-aplicável, ou seja, é norma constitucional que depende da edição de outros atos, de lei, por exemplo, que lhe dê eficácia, que possibilite essa lei ser aplicada. Vamos ver outra, já vimos um. Vamos ver outro exemplo. Se você for ao artigo 37 da Constituição, diz lá, 37, inciso 7. A lei, inciso 7. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. O direito de greve do servidor público será exercido nos limites e nos termos definidos em lei específica. Ou seja, enquanto não vier uma lei regulando o direito de greve no setor público, um servidor público não poderá exercer esse direito. Então, essa norma, para garantir o exercício desse direito para os servidores públicos, direito de greve, ela depende da edição de lei. Então, é uma norma não auto-aplicável, não auto-executável, ou, na classificação tripartida, norma de eficácia limitada. José Afonso da Silva ainda diferencia a norma de eficácia limitada, ele subdivide, a partir da finalidade da norma. Então, ele estabelece norma de eficácia limitada de conteúdo programático e norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo indica que a Constituição, a norma constitucional, depende de outros atos para instituir algo, criar algo. Por exemplo, artigo 39, caput da Constituição. A União, os Estados, DF e municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta e das autarquias e das fundações públicas. Instituirão, criarão, portanto. Logo, é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Já de conteúdo programático, olha o nome, também chamada de norma de realização progressiva. A norma constitucional, o dispositivo constitucional, ele depende de uma série de atos para que ele possa alcançar a finalidade estabelecida, para que ele possa produzir todos os efeitos pretendidos, portanto. Não basta a edição de um único ato para que a norma constitucional por si só atinja a sua finalidade, produza todos os seus efeitos. Não. É necessário uma série de atos. Exemplo, artigo 3º da Constituição, objetivos fundamentais. Olha lá, artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Basta editar uma lei que você já vai implementar esse objetivo? Não. Então, uma norma de realização progressiva. Ela vai depender para atingir esse fim, para atingir esse objetivo, da edição de uma série de atos, série de políticas públicas. Por isso que, modernamente, o José Afonso da Silva está chamando de norma de realização progressiva. Por exemplo, inciso 3 do mesmo artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Basta a edição de uma lei para acabar com a pobreza no Brasil? Não. Então, esse objetivo, esse fim, só será realizado a partir de uma série de atos, portanto, então, uma norma de eficácia limitada, de conteúdo programático ou de realização progressiva. Então, vimos a classificação tripartite, plena, contida e limitada. Agora, a classificação quadripartite, defendida no Brasil por Maria Helena Diniz e também pelo hoje ministro Alexandre de Moraes, defende essa classificação quadripartite. A classificação quadripartite
Ela chama as normas de eficácia plena, de norma de eficácia plena, vocês já viram, não há nenhuma diferença. A norma de eficácia contida, essa classificação chama de eficácia contível ou redutível, mas é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Então, plena igual anterior, contível, redutível igual também a contida anterior. Normas dependentes de complementação são as normas de eficácia limitada. Então, norma de eficácia plena, vimos. Contível, vimos, é a contida. Norma dependente de complementação, vimos, é a norma de eficácia limitada. Então, você só vai ter uma espécie aqui nova a ser estudada, que é a norma de eficácia absoluta. Norma de eficácia absoluta serão aquelas normas constitucionais que não podem sofrer modificação restritiva, nem mesmo por emenda constitucional. Então, as normas de eficácia absoluta seriam aquelas normas constitucionais que não podem sofrer modificações restritivas, nem mesmo por emenda constitucional. Exemplo, artigo 2º da Constituição diz lá: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Faço uma remissão no artigo 2º da Constituição ao artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3. Então, lá no artigo 2º, faço uma remissão ao artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3. Diz lá: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 3, a separação de poderes. Então, não pode ser ditada uma emenda abolindo essa relação de independência entre os poderes do Estado. Porque essa norma não admite modificação de cunho restritivo, porque ela é uma cláusula pétrea. Então, seria uma norma de eficácia absoluta. Então, veja, a absoluta não admite modificação restritiva em hipótese alguma para essa classificação. A plena admite modificação restritiva por emenda. A contida admite modificação restritiva ou restrição por ato infraconstitucional. Essas todas são normas autoaplicáveis. Já a norma não autoexecutável é chamada de eficácia limitada ou dependente de complementação, porque depende de outros atos para que ela possa, aí sim, produzir efeitos, para que ela possa só então incidir, portanto. Então, vimos aí a classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. Agora a gente vai à questão. Aponte a alternativa que faz referência às chamadas normas não autoaplicáveis ou de eficácia limitada. Vamos começar de baixo para cima. Opção D. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, veja só, a lei não pode excluir. Se a lei não pode excluir, ela não pode reduzir. E esse direito para ser exercido não depende de lei ser editada. Já é um direito plenamente executável a partir da própria Constituição. Então, aqui você tem uma norma de eficácia plena. C. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui você não depende de lei para exercer esse direito. Pelo contrário, a lei eventualmente pode restringir, contida. B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Dei esse exemplo. Essa daí ficou até a colinha, né? Então, para você exercer profissão, qualquer profissão não depende de lei. Então, quando a lei é editada, ela vai reduzir a sua possibilidade de exercer aquela atividade regulada por lei. Exemplo, atividade de advocacia, para você ser advogado, portanto. Então, norma também de eficácia contida. E letra A, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço nos termos da lei. Essa sim, norma não autoaplicável. Essa sim, norma de eficácia limitada, portanto. Então, essa espécie de norma de eficácia limitada depende da edição de outros atos para que você possa exercer aquele direito. Então, para você ter direito, para você exercer o direito, melhor dizendo, ao aviso prévio, é necessário uma lei regulando o exercício desse direito ao aviso prévio, portanto. Então, norma não autoaplicável. Não autoaplicável é a espécie da classificação bipartida. De eficácia limitada é a espécie da classificação tripartida. E se aqui também colocasse dependente de complementação, seria espécie da classificação quadripartite, portanto. Bom, pessoal, encerramos essa nossa aula de correção de questões. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Desejo desde logo muito sucesso a todos. Até uma próxima oportunidade. Abraço grande.